Gênesis capítulo de número 12, versículos 1, 2 e 3. Nossa Bíblia é uma Bíblia de estudo, mas os irmãos podem acompanhar na vossa tradução. Nossa Bíblia Thompson, João Ferreira de Almeida, na edição contemporânea, mas ela tem um bom vernáculo, uma leitura agradável, boa e fácil compreensão. Diz assim, Gênesis 12, 1, 2, 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quantos podem dizer amém? Esta promessa, queridos irmãos, ela é extensiva à nossa casa, às nossas famílias, pois temos na carta aos Hebreus, onde o autor, inspirado pelo Espírito Santo, faz o registro do capítulo 11, onde ele define a fé, e na sequência, após a definição da fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem, ele vai dizer na lista de heróis da fé. E ali nós temos, por principiar esta lista, homens e mulheres que viveram da fé. Muitos nomes ali são mencionados, Jefté, Débora, Samuel. Mas por que não falaria o autor do pai da fé? Abrão, chamado por Deus para sair do aconchego do seu lar, de Ur dos Caldeus, e em Abrão, Deus prometeu abençoar todas as famílias da terra. E a promessa feita a Abrão nos alcança por quê? Porque Deus prometeu, Ele disse: eu sou o Deus de teus pais. Quando encontrou Moisés na sarça ardente, no Monte Moriá, e disse: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E da descendência de Abraão, da descendência de Isaque, da descendência de Jacó, veio aquele a quem Deus prometeu que o enviaria da semente da mulher, que está em Gênesis 3,15. Das famílias de Abraão, das famílias de Isaque, das famílias de Jacó, e em Jacó em especial, temos as 12 tribos de Israel. E das 12 tribos de Israel, a tribo de Judá. E da tribo de Judá, na casa de Davi, da raiz de Jessé, viria aquele que seria o Salvador do mundo, o Cristo Jesus, o nosso Senhor. E em Cristo Jesus professamos a nossa fé, a fé que creu Abrão. Porque ouviu uma voz e era a voz de Deus. E a voz de Deus pronunciou o Logos, a palavra. E a palavra era Deus, estava com Deus, é Deus. Por isso João no capítulo 1, os versículos 1, 2 e 3, ele diz que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E este verbo se fez carne e habitou entre nós. E é este Jesus que nós confessamos e professamos. Como vimos nos estudos anteriores, quando aqui estivemos, falando da importância do arrependimento e da fé, como elementos necessários para a salvação. E somos salvos em Cristo Jesus pela fé, através do arrependimento, confessando a Ele os nossos pecados, reconhecendo nele a obra salvífica na cruz do Calvário. E a fé na pessoa de Jesus é a fé que principiou Abrão. Abrão abençoado é uma extensão para toda a nossa casa. A sua família é abençoada pela promessa de Deus. Porque quem crê em Jesus tem a fé de Abraão. Eu lembrei de um hino da harpa que o pastor Daniel vai cantar no próximo culto. Quem tem a fé de Abraão, no mundo sempre há de vencer. Quem tem a fé de Abraão precisa ter fé. E esta fé é importante para nós. E agora, voltando a esta temática, principiando a importância da fé, tendo na figura de Abrão, o pai de multidões, pai elevado Abrão, pai de multidões Abraão, nós vemos as famílias da terra abençoadas. Pode colocar, por favor, Rafael, alguns slides que nós vamos retomar. Vamos retomar a partir do slide de número 10, por favor. O último slide, o 9, nós falamos sobre o julgamento preconceituoso, quando falamos de aquele que tem uma trave no seu olho e fala do cisco do olho de seu irmão. E o Senhor Jesus,
o adjetivo de hipócrita. Hipócrita, primeiro tire a trave do seu olho antes de falar do cisco que está no olho do seu irmão. E aí agora o slide de número 10, nós vamos começar aqui. Mais uma vez vamos fazer uso de nossa Bíblia, e os irmãos que estiverem aí, por gentileza, vamos ler juntos. Primeira Epístola de Paulo ao Timóteo, capítulo de número 5. Aqui, irmão Aldinho, deixe aberto em Efésios 6, por favor. Irmão Aldinho, Efésios 6:4. Pastor Jefferson, 1 Timóteo 5, versículo 4 e o versículo 16. E Pastor Daniel, por favor, Mateus 3:17. Nós vamos começar com o Pastor Jefferson, por favor. 1 Timóteo 5, 4 e depois o versículo 16. Muito obrigado, Pastor Jefferson. Irmão Aldinho, Efésios 6:4. Perfeitamente. Pastor Daniel, Mateus 3:17. Amém. Os três textos que foram sugeridos para a nossa leitura nessa noite, que nossos irmãos nos apoiaram, os três vão trazer relevância à importância do cuidado. E o cuidado no seio familiar, para nós que somos os sacerdotes da casa, e também como anjos da igreja, nós temos aqui muitas famílias que compõem esta família, e somos família de Deus. Aqui Paulo vem orientar que o cuidado, meus irmãos, tem que ser no aspecto físico, tem que ser no aspecto emocional e no aspecto espiritual. Percebam que o último texto, Mateus 3,17, que lera o pastor Daniel Salustiano, foi o afago de Deus para com o seu filho. Além de ser um testemunho diante de todos que ali estavam às margens do Rio Jordão, quando João Batista batizava nas águas para arrependimento, todos ouvem uma voz do céu, todos que estão ali presentes puderam testificar e ouviram Deus falando: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Quando nós nos direcionamos aos nossos filhos, que venhamos a sempre mencionar palavras abençoadoras, para os irmãos terem percepção da importância do cuidado da nossa fala para com os nossos filhos. Quando Isaac abençoou o seu filho Jacó, e ele não pôde mais abençoar o seu filho Esaú, pois a bênção da primogenitura esteve estendida com sua mão direita, a mão sobre a coxa, a mão direita sobre a cabeça de Jacó. Ele o abençoou com a bênção da primogenitura, e a bênção da primogenitura que Jacó ouviu, e o seu nome trocado para Israel, ele tem os seus 12 filhos. E antes de partir, o texto de Gênesis, Israel, na sua alta velhice, ele se reporta a todos os seus filhos: Dan, Naphtali, Judá, Benjamim. Ele vai falando com todos os seus filhos, são as tribos de Israel. E para cada um ele tem uma bênção. E para um ele disse que do meio dele jamais sairia a espada, consequência do fruto das suas ações. Então perceba que no levantar da mão do pai sobre a vida dos seus filhos, na voz da mãe para com seus filhos, existe em nossos lábios, da parte de Deus, o interesse de abençoar os nossos filhos. Então quando nós nos dirigimos aos nossos filhos, aprendemos a sempre chamá-los de bênção em nossas vidas. Por mais terrível que seja o comportamento do seu filho, que é uma questão do aspecto da personalidade e a necessidade de uma orientação educacional. Mas essa orientação educacional começa no jejum e na oração dos pais, abençoando seus filhos. Quer ter uma estratégia da parte de Deus para que seus filhos tenham um amanhecer pacífico, cheio do Espírito Santo, manso e com menos problemas?
Quando seus filhos dormirem, visite o leito de sua cama, ponha as mãos na cabeça dele e ore: Senhor Jesus, abençoa o meu filho. Senhor Jesus, abençoe a minha filha. Ali naquele secreto da madrugada, eu sei que a Valéria muitas vezes o fez. E eu muitas vezes no meu trabalho, virando noite, saindo cedo, 4 horas de sono por noite, ali o cansaço físico me impedia, mas eu sabia que eu tinha do meu lado uma adjutora, uma mulher cuidadora, que dedicou sua vida a educar os meus filhos. E eu sempre ouvi dos lábios da Valéria: Senhor Jesus, abençoe os meus filhos. E hoje eu posso ver os meninos acima de 1,80 m servindo a Deus, glorificando a Deus, porque lá atrás uma mãe se colocou de joelhos dizendo: Senhor, abençoa os meus filhos. E eu creio nisto, meus queridos. Eu creio na bênção de Deus quando os pais oram pelos seus filhos e desde tenra idade os conduzem no caminho do Senhor, até um determinado momento em que eles, por livre e espontânea vontade, achando que são donos dos seus caminhos, trilham seus próprios passos. Mas aquela semente da oração, como ouvimos aqui, a respeito da oração, elas estão guardadas diante de Deus, é um memorial. Os anjos do Senhor colhem as orações dos pais pelos seus filhos, uma oração de intercessão, e no dia que for necessário, a mão forte de Deus vai operar sobre o seu filho, e você vai perceber a grande bênção de Deus. E este cuidado é o cuidado espiritual, e o cuidado emocional, no trato com o filho. Palavras rudes, irmãos, palavras duras, elas nada mais fazem do que suscitar a ira. O autor do texto ao Provérbios diz que a palavra branda acalma o furor, mas a palavra altiva suscita a ira. Então provocar a ira no outro é muito fácil, basta apenas você levantar a sua voz. O tom de voz do iracundo, quem é ele? Eu não conheço. O iracundo é o homem cheio de ira. O iracundo é a mulher cheia de ira. E no momento da ira, qual é o principal conselho? Guardar a língua dentro da boca. Se calar. Porque no momento da ira, a explosão emocional sobrepõe a razão. Aquele impulso emocional vai fazer você pronunciar palavras que você não deveria. Então, naquele momento da ira, clame o sangue de Jesus. Conte 10 carneirinhos. 1 carneirinho, 2, 3. Quando você chegar no 10º, o Espírito Santo já fez uma grande obra. Porque você, quando pensou em contar carneirinhos, você guardou a língua na boca. E quando você guardou a língua na boca, o Espírito Santo viu e já fez uma grande obra. Porque, meus queridos irmãos, nós somos propensos a agir dentro do aspecto da defensiva. É muito mais fácil você se reportar ao outro atacando como uma estratégia de defesa. Quando alguém te diz: você é muito feio, você não acredita? Você vai dizer: feio é o seu passado. Você é um velho, velho é o pecado. A pessoa tem uma resposta rápida, porque isso é da natureza humana, do homem, da mulher, do jovem, do adolescente. Aquela prontidão e rápida aptidão de responder. Aí a lei da física diz, pastor Daniel, que toda ação tem uma reação, diz a lei da física. Mas o Evangelho diz o contrário. O Senhor Jesus diz: se te baterem na face direita, entregue à esquerda. Se te pedirem para caminhar 1 milha, caminhe 2. E ainda leve o fardo do seu inimigo. Orar pelos inimigos. Meu Deus, é paradoxal demais, mas isso é o comportamento do Evangelho. Então, esses aspectos físicos, emocionais e espirituais que nós devemos ter em relação ao mundo e, em especial, no cuidado daqueles que fazem parte da nossa casa. Quando eu oro por minha esposa, ela ora por mim. Quando nós oramos pelos nossos filhos, nossos filhos oram por nós. E que nos lábios dos nossos filhos haja um pedido de oração: Deus, abençoe meu pai. Que maravilha de madrugada, os papais que aqui estão, passar pelo quarto das suas adolescentes, das suas meninas, e ouvir ela orando com aquela voz tímida, aquela voz de criancinha ainda: Senhor Jesus, abençoe meus pais. Tenho certeza que o seu coração vai se encher de alegria, porque os seus filhos estão intercedendo pelos pais. Mas como os filhos aprendem a orar pelos pais? Quando eles ouvem os pais orando pelos seus filhos. É impossível um pai degladiar com a geladeira porque desejava lançar a esposa da janela para fora. Ele não pode, ele vai para a geladeira.
bate a porta da geladeira, bate a porta do banheiro, joga a panela no quintal, acerta o gato, mira no papagaio do vizinho, porque ele quer extravasar a sua ira. E os filhos estão vendo. Isso também, irmãos, tem que ser algo cuidado em nós. A temperança e a mansidão para proporcionarmos o cuidado físico, o cuidado emocional e o cuidado espiritual dos nossos filhos, nós temos que controlar o nosso temperamento. E se o seu temperamento é explosivo, nós temos aqui aquele que apaga todo explosivo, é o Espírito Santo. Se o seu temperamento é como gasolina jogada no fogo, não se preocupe, nós temos azeite do Espírito Santo para apagar todo temperamento explosivo em nome de Jesus. E aquele que é colérico, aquele que é todo iracundo, que é explosivo, que não consegue, eu não consigo levar desaforo para casa, cuidado. Leve a bênção de Deus para sua casa, não leve desaforo, não. Espere no Senhor, deixe Deus pelejar as suas guerras. Isso parece muito teórico, mas experimente isto. Ficar calado e deixar Deus pelejar as suas guerras, vencê-las em oração, para que os seus filhos vejam o exemplo dos pais. Um pai que fala alto com a mãe, a filha está prestando atenção. Uma mãe que levanta a mão para o pai e grita com o pai, o filho também está vendo. Aí o que eles vão pensar? Do que será o meu casamento no futuro? Como será aquela que Deus vai me preparar? Ele até desiste de casar. A filha também desiste de orar pelo obreiro, desiste de orar pelo seu príncipe encantado. Porque dentro de casa o casamento é um péssimo exemplo. Lá fora, aqui não, nossos lares são uma bênção, em nome de Jesus. Que os seus filhos vejam bons exemplos nos pais. E nós temos essa responsabilidade, pastor Jefferson. Temos esta grande responsabilidade. E nós vemos o próprio Deus fazendo um afago em Jesus. Esse é meu filho. Que coisa maravilhosa, que nessa noite nós possamos ouvir de Deus, olhando para nós e dizer, esse é meu filho, essa é minha filha. Sabe aquele ar de prazer, de alegria? Não é aquele ar assim, esse é meu filho. Esse é meu filho. O tom de Deus, a voz de Deus, que a voz do Espírito Santo venha falar em cada coração aqui nesta noite. Essa é minha filha, esse é meu filho. E que possamos saber que esta relação de paternidade divina e a nossa filiação adquirida, porque fomos adotados pelo sacrifício da cruz, fomos filhos adotivos pela obra da expiação. E quando confessamos a Cristo e reconhecemos na obra da expiação que temos um Pai, nós passamos de adotivos para filhos genuínos, porque o Espírito do Filho habita em nós. Por isso Paulo escreve aos Gálatas, se o Espírito do Filho habita em vós, vós direis, Abba Pai. Quantos podem nessa noite dizer, Abba Pai? Abba Paizinho. Esta relação paternal de Deus para conosco e sentirmos o amor dEle. E que o Espírito Santo sempre venha falar em nossos lares. Esses são os meus filhos amados. Que Deus tenha prazer de entrar na nossa casa. Que Deus tenha prazer de sentar-se à mesa conosco. Que Deus tenha prazer de ir num passeio no Parque Toronto conosco. Que Deus tenha prazer de sentar-se à mesa para um café conosco. Porque dos nossos lábios não sai maldição, não sai murmuração. Dos nossos lábios nós não amaldiçoamos os nossos filhos. Título de exemplo. Esta criança é judiada. Esta palavra judiada vem da derivação do holocausto que os judeus sofreram. Esta pessoa foi judiada. É a expressão do holocausto sobre o povo semita. Por isso tem a expressão antissemitismo. Por isso existem essas expressões que ferem o povo judeu. E algumas outras palavras. Este moleque. Isso vem de um termo latim, lá na época romana, do deus chamado Moloque, onde eram sacrificadas crianças. E as crianças que eram sacrificadas ao deus Moloque eram chamados de moleques. Então, quando nós usamos as nossas palavras, vamos dizer, este abençoado, ele fez uma arte. Meu filho é um artista, graças a Deus. É difícil, pede graça ao Senhor. Meu filho, Deus te abençoe. Meu filho, o sangue de Jesus tem poder. Clama o sangue de Jesus e seu filho vai tremer as pernas. Que o Senhor nos dê inteligência, nos dê graça, meus queridos, para ensinar os nossos filhos, educar. E aqueles que pretendem se casar um dia e encher a terra, têm um planejamento familiar. Porque ter muitos filhos é uma bênção. Oh, glória! Só o Senhor sabe. E Ele nos ajuda. Então, façamos isto.
Cuidado familiar, físico, emocional e espiritual. O próximo slide, vamos seguir. Slide de número 11. Famílias poderosas, igrejas poderosas. Vamos entender um pouco sobre isto. O que é poder? Qual o significado da palavra? Pastor Jefferson, por favor, verbo transitivo, diga ali para nós. Poder é. Pode ler alto. Eu tenho que encostar ali que eu não... não, então chegue perto, vamos lá. Está permitido. Isso. Poder, o que é? Ter a faculdade de, ter ocasião ou possibilidade de, estar sujeito a, e ter autorização ou permissão para. Amém. Ele foi eleito nosso orador, irmãos. Gostei da leitura do pastor Jefferson. De perto. Amém. Nosso Deus é Deus de perto. Poder. Enquanto verbo transitivo, ele está diretamente relacionado às circunstâncias que nos permitem ter uma faculdade de. Então, poder, eu posso realizar algo. É porque a minha faculdade intelectual, eu tenho conhecimento para exercitar aquilo. Ocasião, a possibilidade. Eu posso. Quem pode vir aqui no evangelismo com o irmão Marco? Eu posso. É poder. É uma ocasião em que você pode contribuir, é a possibilidade. Estar sujeito ao poder. Por isso Paulo vai dizer, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo, e o diabo fugirá de vós. Então, sujeitar-se a Deus é estar sujeito. Poder, Deus tem poder. E autorização, ou permissão para. Aí que exemplo bíblico, irmã Ellen, nós vem. Eu tenho certeza que a senhora já lembrou de um. Jesus está dizendo, filho, perdoados estão os teus pecados. Eu não consigo ficar parado, eu me mexo, né? Aí os fariseus, os escribas, respiram ali ar de ódio contra Jesus e pensam, quem é este? Eles pensam no seu coração, quem é este para perdoar pecados? Jesus não ouviu nada, eles pensaram, arrazoaram no seu coração. Aí Jesus olhou para o paralítico, para que saibais que o Filho do Homem tem poder. O que é mais fácil dizer? Filho, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, toma a tua cama e anda? Para que saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, filho. Levanta, toma a tua cama e anda. Glória a Deus. Os fariseus tiveram que se calar. Poder. Aí o Senhor Jesus em determinado momento vai dizer, foi-me dado todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. E nós estamos sujeitos a quem? Ao poder dele. Então quando alguém intentar algo contra você, não vai poder. Porque o poder dele nos guarda nele, nos protege nele. E ele tem todo o poder. Glória a Deus. Autorização. Permissão para. Ele tem permissão. O Senhor Jesus tem permissão nessa noite para abençoar a minha casa e a sua casa. Que o poder de Deus e esta permissão de Deus venha operar em nossas famílias. Da parte de Deus para as nossas vidas, em Deus existe a vontade absoluta. E em Deus existe a vontade permissiva. Isso é interessante mencionar, né? Dentro do aspecto da permissão. A vontade absoluta de Deus é regida e rege todas as coisas. E nada pode ferir a vontade absoluta de Deus. A vontade absoluta de Deus é que todo homem se salve. Esse é o desejo de Deus. Mas na vontade permissiva de Deus, Deus permite que um homem escolha ser salvo ou não. Coisa interessante. Deus não obriga ninguém a ser crente. De jeito nenhum. Nunca obrigou. Ele convida. Ele mostra a porta da salvação. Ele mostra o caminho da salvação. Ele entregou o Cordeiro de Deus para ser imolado antes da fundação do mundo. Ele proporciona a revelação. Ele derrama a graça comum. Ele mostra a graça salvífica. E dentro da sua verdade, da sua vontade absoluta, o desejo dele é que todos se salvem. Mas a vontade permissiva de Deus é nos deixar escolher. Ele abre a porta. Por isso Josué disse... O texto lindo de Josué, eis que proponho diante de vós, diante do céu e da terra, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe, pois, o quê?
o caminho da vida, para que vivas. Aí Josué finaliza dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantos estão servindo ao Senhor aqui? Pode dizer isso. Dentro da possibilidade que Deus nos deu, eu posso dizer isso. Dentro da vontade permissiva de Deus e da permissão dele, eu escolhi como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ninguém nos obrigou. Foi o poder do Espírito Santo que nos convenceu. Quantos foram convencidos pelo Espírito Santo aqui? Somos pecadores, é verdade, mas pecadores perdoados, pecadores justificados, pecadores lavados no sangue do Senhor Jesus. Nenhum de nós deixou de ser pecador. Somos pecadores. A grande diferença do pecador salvo por Jesus e o pecador que não é salvo por Jesus: o pecador salvo por Jesus vai entrar no céu. E o pecador não salvo por Jesus, porque ele escolheu na possibilidade não escolher a salvação, ele vai para outro andar. Eu vou para o andar de cima. Quantos vão para cima aqui? Eu vou para cima. Por isso Tito vai dizer que o caminho o céu está no alto, a nossa pátria está em cima. E o Provérbios vai dizer que o caminho do justo é para cima. Aí, irmão Daniel, o caminho do ímpio é para onde? Ele acha que vai ficar no meio. Não tem meio não, é para cima ou para baixo. É vida e morte. Eternidade com Deus, eternidade sem Deus. Dentro da permissão de Deus, todos podem ser salvos. É só confessar Jesus. É só reconhecer Jesus. Dentro da vontade permissiva de Deus, Deus nos deu esta oportunidade de escolher. Eu posso escolher. Eu não sou coagido. Logo eu escolhi. No coração eu criei, com a boca confessei que Jesus Cristo é o Senhor, e eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida. Quantos creem nisto? Poder de Deus para a salvação. E Paulo vai dizer que evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Próximo slide. Lembre-se, uma lembrança aqui. Nem sempre querer é poder. Na nossa realidade, tudo o que Deus quis fazer, Ele fez. E o que Deus deseja fazer em sua vida, Ele fará, desde que você permita. Deus, Ele não arromba a porta de uma casa e entra nela. Ao contrário, João 10 vai dizer que o bom pastor conhece as suas ovelhas. Das suas ovelhas, Ele é conhecido. E elas conhecem a sua voz. Interessante que Jesus vai dizer em João 10 que o bom pastor, ele entra pela porta. Mas o ladrão e o salteador, ele entra pela janela. Ele pula o muro, ele é enganador. As ovelhas não o seguem porque não conhecem sua voz. Jesus entra pela porta. Interessante que ele entrou na porta do meu coração, ele não forçou. Ele estava lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta. Tem alguém aí? Um dia ele bateu na porta do meu coração. Quantos ouviram o Senhor Jesus na porta bater um dia? E nós abrimos a porta. E o Senhor Jesus, se você abrirá a porta, eu entrarei, cearei contigo e tu comigo. Aí o Senhor Jesus vai dizer que ele entra, nós entramos, saímos. Aí ele vai dizer também, eu sou a porta. Quem passar por mim, entrará e sairá. E encontrará pastagens. Ele é a porta, mas ele também passou pela nossa porta. E a nossa porta foi aberta. Não porque ele forçou, mas porque ele educadamente bateu. E nós estávamos apercebidos, ouvimos alguém bater? Pois não, sou Jesus. Entra, Senhor. Já se faz tarde. Quantos convidaram o Senhor Jesus para habitar na sua casa? Que a sua casa seja a habitação do Senhor, que a sua vida seja a morada do Senhor, que a sua família seja a morada do Senhor. Vamos ler Tiago, capítulo 4. Vamos ver esta expressão bíblica, que nem sempre querer... Há um provérbio no mundo que diz que querer é poder, mas isto não funciona desta maneira. A verdade bíblica mostra isso. Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 16, diz assim: E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos, ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã? O que é a vossa vida?
É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Vós vos jactais das vossas presunções. Ora, toda jactância, tal como esta, é maligna. Interessante esse texto bíblico de Tiago. Percebam, irmãos, que a carta de Tiago, esta epístola, é uma orientação pastoral. Ela está dentro das cartas escritas por Paulo. Paulo, nas suas epístolas pastorais, ele sempre aconselhou Tiago como pupilo na sua epístola aqui, vai seguir o exemplo de Paulo, dar um conselho. E este conselho é para nós. Em vez de vós dizerdes, faremos, construiremos, compraremos, nós aprendemos a ser dependentes do Senhor. Aí está este lembrete: nem sempre querer é poder. Vamos fazer um paralelo com o Novo Testamento? O Senhor Jesus disse que um certo homem rico, fazendeiro, ele olhou para os seus celeiros, olhou para o seu plantio e pensou: vou derrubar esses celeiros e vou construir outros. E ele construiu, e ele colheu, e ele encheu os celeiros. Ele trabalhou, encheu celeiros, um homem rico, um homem farto de bens. Por certo, a Bíblia não detalha, mas nós podemos entender, irmão Aldinho, um homem empreendedor, quem sabe muitos maquinários, quem sabe muitos animais, muitos servos. Ele ampliou os seus celeiros e encheu todos eles. Aí o Senhor disse: louco! Esta noite pedirão a tua alma, e o que tens? Para quem serás? Sabe o que vai acontecer? Nos dias atuais, vai ter que fazer o inventário, porque de repente o dono de todas as coisas, que é o Pai, faleceu. E o dono de todas as coisas poderia ter feito um testamento, mas ele não deu tempo de fazer o testamento, porque o dia de amanhã não nos pertence. Aí vai ter que fazer um inventário. Aí aquele monte de celeiros cheios, sabe o que vai acontecer? Ele tem 10 filhos, nenhum vai abrir mão daquilo. E eles vão brigar na justiça, para não dizer brigar no tapa, para disputar a herança do pai. Ah, senhor, de onde o senhor tirou isso, pastor Júlio? Do nosso dia a dia. Quantos filhos brigam pela herança do pai que partiu sem fazer testamento e vão ter que pagar um inventário para a justiça? Senão o governo vem e toma tudo daquilo que seria uma herança por direito, mas não tem testamento, tem que pagar o inventário. O inventário é do governo. Se não pagar o governo vem e toma o imóvel, toma os bens, toma. E o que o diabo faz? Ele toma. E de Deus, vida, receba a vida do Senhor nessa noite, bênção. E tenha a inteligência de esperar em Deus. E tenha a inteligência de educar os filhos no temor do Senhor. Porque nem sempre querer é poder. Se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, iremos, faremos, construiremos. Detalhe, queridos irmãos, ninguém é proibido aqui de crescer profissionalmente, de crescer financeiramente. Ninguém está impedido disso. Isso nunca foi pecado. Pecado é colocar as riquezas do mundo acima de Deus. Pecado é colocar os prazeres da vida acima de Deus. Pecado é eu poder estar num culto de doutrina, eu poder me dirigir ao círculo de oração, eu poder, dentro do aspecto da permissividade, da possibilidade, estar com os irmãos. Mas eu escolhi não ir na ceia porque tinha fim de campeonato lá naquele grande estádio e eu comprei, mas era dia de ceia, era dia de comunhão. Então você trocou Jesus pelas coisas do mundo. Nós vivemos neste mundo? Vivemos, mas não somos deste mundo. Eu posso ter o melhor carro? Pode, mas o meu melhor carro não é melhor do que o meu Jesus, porque se o meu Jesus não me der vida, eu não vou poder ter saúde, não vou poder trabalhar, não vou poder ter La Plata para encher de gasolina. E tem que ser crente, hein, para encher o tanque de gasolina, tem que ser muito crente, tem que trabalhar muito, tem que fazer muita hora extra, e para comprar picanha, então tem que ser mais crente ainda, porque está caro. Vai trabalhar não para você, acorde cedo não faça a tua parte, não seja responsável para você ver, e não se esqueça, deitou para dormir, ore, porque o dia seguinte você pode ser o candidato do Boa Viagem à Eternidade, é o nome da funerária. Funerária, até logo, você é o novo cliente. Triste realidade.
E todos nós estamos sujeitos a ela. Mas o que eu farei do meu futuro? Hoje eu espero em Deus, porque o meu porvir está nas mãos do Senhor. Uma vez os discípulos perguntaram: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Olha só, que coisa interessante, Fábio, porque querer nem sempre é poder. Senhor, foram lá no Jesus. Detalhe, né? Não precisava nem marcar hora com a secretária. Tem pessoas por aí que tem tanta presunção que se você não marcar hora com 6 meses de antecedência, você não é atendido, não. Eles chegaram em Jesus com toda a liberdade. Senhor. Jesus, por certo, já conhecia o coração deles. Jesus deixou: pois não. Nós deixamos tudo, Senhor, para te seguir. Ai, Jesus, prestando atenção. O que nós vamos receber? Que pergunta, né? Meu Deus. Jesus poderia ter dito: cebola. Você quer a cebola do Egito? Eu te dou. Não, mas Jesus é amoroso. Jesus é compassivo. Jesus é benigno. Ele nos entende. Ele olha assim e fala: tadinho. Deixa eu responder ele. Meu filho, quem deixou todos por amor de mim, nessa vida, 100 vezes mais. E no porvir, a vida eterna. Receba do Senhor nessa noite. A escolha que você fez foi a melhor. Você escolheu estar no lugar certo. Pastor Jefferson, a sua expressão de domingo: escolheu ficar no lugar certo, aos pés de Jesus. Glória a Deus. E tudo isso está diretamente relacionado ao nosso convívio no lar, dentro da nossa casa. Que os nossos filhos aprendam a projetar o seu futuro em Deus. Nós ensinamos os nossos meninos: eu tenho vontade de fazer, olha lá, exemplo, intercâmbio lá no Canadá, Toronto, Vancouver. Não, eu tenho interesse de ir para a Austrália. Pois é. Quantos minutos de oração você já dedicou por dia para que isso se realize? Porque dólar, só em fotografia. Dólar, euro, de jeito nenhum. Graças a Deus pela bandeja de ovos. 30 ovos, R$14. Já era 10, né? Não é mais. 17. Eu ir para a Austrália, vai orar, menino. Eu ir para o Canadá, vai orar, cidadão. Trabalhe não para ver. Esse negócio de patrocínio, o sangue de Jesus tem poder. Vai orar e esperar de Deus. E Deus dá condição? Perfeitamente. Esse negócio de ficar embaixo da asa do pai, embaixo da asa da mãe, Senhor, deixa eu me controlar. Senão vocês vão achar que eu sou xiita. Não sou não, eu sou crente. Esse negócio de depender dos pais. Queridos, o grande erro dos pais modernos, e eu estou aí inserido nisso, é aquilo que, achar que os filhos não precisam acordar cedo. Os filhos não precisam trabalhar. Não, eu dou tudo para o meu filho. Amanhã você partiu. Mais novo, cliente da funerária Boa Viagem. O que seu filho vai fazer? O seu filho não sabe acordar cedo. O seu filho não sabe o que é responsabilidade. O seu filho não sabe o que é hierarquia. O seu filho nunca respondeu para você: pai, sim senhor. O que ele vai falar para o chefe? E aí, mano? Fala isso para o chefe. Na entrevista, vai lá falar. Experimente. Vai lá de bermuda rasgada e certa aparência numa entrevista. A não ser que seja para fazer papel do diabo no teatro XPTO. Aí vai ter vaga. Agora experimente ser uma pessoa decente, honesta, que paga suas contas. E que acorda meio-dia debaixo da asa do pai e da mãe. E que a mãe fala: acorda, meu filho. O que é, mãe? Cuidado com a voz grossa do filho, hein? Levante a mão e repreenda. Sangue de Jesus tem poder. Não estude não para ver. Não ore não para ver. Um dia o pai trocínio e a mãe trocínio vão passar pela funerária Boa Viagem. E você não está preparado. Pastor Júlio, é culto de doutrina? Sim, senhor. Bíblia: honre teu pai e tua mãe, para se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Pai e mãe, não provoque a ira dos seus filhos. Saiba dizer não. O grande problema da geração Y, né? Geração X, agora é a geração Z. Quando você estuda isso em psicologia, as gerações que estão chegando, todos eles são conectados, informação rápida. Aí você dentro de uma sala de aula, como eu fiz estágio numa escola, um determinado momento da minha vida, eu vi alunos ali daquele jeito, levantando para bater no professor, gritando com o professor. Por quê? Porque dentro de casa ele grita com o pai, ele grita com a mãe,
ele bate na avó. Existe isso? Existe. Neto que mata a avó para comprar droga? Existe. Existe. Infelizmente. Lares destruídos, famílias destruídas, porque não ouviram, não deram crédito isso aqui, mas nós que estamos aqui nessa noite, damos toda a honra e toda a glória ao Senhor, e graças a Deus que nós aprendemos a dizer, bença pai, bença mãe, sim senhor meu pai, sim senhora minha mãe, e que os nossos filhos, os meus filhos, graças a Deus, são educados desta maneira. Eu vou falar dos meus, sim pai, bença pai, não senhor, sim senhora, e tom de voz, se alguém um dia pensa em levantar, opa, que tom de voz é esse aí? São o seu pai e sua mãe. Eduque o seu filho a saber o que é hierarquia, ordem, decência, para que lá na frente, quando ele for pai e quando ela for mãe, o lar dele seja uma bênção pelo exemplo que você deu para eles. Porque nem sempre querer é poder. E o grande mal da sociedade hoje é dar tudo de bandeja para os filhos. Não, meu filho, toma, tá fácil, tá aqui, o pai trocínio, mãe trocínio. Não sabe o que é a labuta da vida. A labuta da vida é verdadeira. Jogar a rede no mar para tirar grandes peixes é trabalhoso, é árduo, exige expertise, exige perícia, exige conhecimento. E se você não tem expertise, não tem perícia, não tem conhecimento, quem era o seu mentor? Ah, meu pai trocínio. Quem era a sua advogada? Minha mãe trocínio. Cadê eles? Partiram. Funerária Boa Viagem. E eu estou aqui tentando fazer algo. Qual é o seu senso de responsabilidade? Zero. Você sabe o que é acordar cedo e responder um chefe? Não, porque eu nunca respondi meu pai e minha mãe à altura, respeitando isso. Então, não está preparado para a vida. Mas enquanto tiver Bíblia, a Bíblia ensina. Sabe o que a Bíblia diz a respeito disso? Para nós fecharmos, para orar? Não, é uma negação. Não retires a vara do teu filho. Se isso não fosse bom, não estava na Bíblia. Está na Bíblia. Que coisa interessante. Não retires a vara do teu filho. Interessante, a Bíblia não está dizendo, espanque o seu filho, coloque ele num pau de madeira amarrado com corrente e dê 50 chibatadas nas costas dele. Não. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo, não retire a vara do seu filho. Sabe qual é a vara? É a ferramenta do pastor. Ele tem na mão a vara e o cajado. Para conduzir a ovelha, o cajado, né, pastor Daniel? Para tirar a ovelha quando a ovelha cai, ela usa aquela curvatura do cajado. E quando a ovelha quer sair do caminho, ele usa a vara. Dá um toquinho aqui, ó. Filho, precisa de vara. Toquinho aqui, um toquinho ali. Não é um espancamento, é uma orientação. E como você deve orientar? Manso, tranquilo. É verdadeiro que às vezes o sangue, né? Aí você fecha a boca, conta 10 carneirinhos, clama o sangue de Jesus e o Senhor vai te ajudar. Quantos podem dizer amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Que haja Espírito Santo de Deus dentro dos nossos lares. Que haja equilíbrio, pastor Daniel, na figura dos pais. Que haja equilíbrio na figura das mães. Que os filhos saibam ser obedientes aos seus pais. Nem sempre querer é poder. Aquele aniversário de 15 anos que toda menina deseja, né? Debutante, aquelas coisas maravilhosas. Nem sempre querer é poder. E como o pai e a mãe contornam isso? Vai buscar na Bíblia que você vai encontrar o remédio. Não é fazendo empréstimo. A filha, eu quero. Aí o pai, em devaneio, entra numa Sorocred, numa empresa de empréstimo. Eu recebo aposentadoria, minha filha vai fazer 15 anos, aí ele faz um empréstimo de 50 mil reais para fazer o aniversário da filha. Aí ele tem que pagar em 3.200 parcelas. É ele, o neto, bisneto, tataraneto, tudo compromissado, em contrato com sangue, para fazer um aniversário de 15 anos. Aí você tem que orar depois, o diabo não, irmão, foi você que entrou lá e fez o empréstimo. Meu cartão de crédito endemoniado. Não, foi você que não soube usar o seu cartão de crédito. Eu estou devendo lá no mercado, eu compro fiado. E estou devendo naquele também. E não levanta cedo para trabalhar, para pagar as contas. Meu Deus, eu vou parar para vocês não acharem que eu sou, né? Culto de ensino. Quebre o seu cartão de crédito se for necessário, para você não se afundar em depressão. Depressão vira opressão.
A opressão é do diabo. A depressão é uma doença psicológica. Mas depois da depressão, por quê? Porque não soube usar um pedaço de plástico. E não é um pedaço de plástico que foi feito lá no inferno, foi você que não teve equilíbrio. Naquela bandeira visa com chama. Ah, veio dos quintos. Veio não, foi você que não soube usar. Foi você que não teve inteligência. Tem pessoas, irmãos, para eu terminar, para vocês não ficarem com raiva de mim. Não, tá fácil, eu dividi a compra em 3 cartões diferentes. Ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor. Quantos empregos você tem? Você tem 3 salários também? 3 empregos? Não, eu tenho 1 emprego, ganho meio salário mínimo e tenho 3 cartões de crédito. Parabéns. Você vai receber um diploma, só não vou dizer o que está escrito nele. Deus te abençoe. Que o Senhor tenha misericórdia da tua vida. Você consegue levantar as mãos aos céus para eu orar? Vamos orar, incline sua cabeça. Querido Deus, eterno Pai, que nesses momentos de culto de ensino, Senhor, nós possamos abrir os nossos olhos e perceber no conselho bíblico, na orientação pastoral, uma palavra de conselho para os nossos lares, para os nossos filhos, para as nossas vidas. Que haja harmonia entre esposo e esposa. Quantas vezes, Senhor, um cartão de crédito vira motivo de separação e divórcio? Quantas vezes, Senhor, um carro na garagem vira motivo de contenda? Quantas vezes o falecimento do pai faz os filhos se degladiarem? Quantas vezes, ó Deus, a separação que sai, ó Pai, por conta de falta de diálogo, de falta de entendimento. Vem repreender, Senhor, toda contenda, todo mal, toda armadilha preparada pelo inferno para destruir as famílias, Senhor. Vem guardar as famílias de Chácara Inglesa. Vem trazer a tua paz, a tua orientação, o teu conselho, Senhor. E que encontremos na tua palavra o teu bom conselho para a administração financeira, para o relacionamento conjugal, para o relacionamento com os filhos. Que os filhos saibam obedecer os seus pais. Repreende a voz altiva do filho. Repreende a voz iracunda do pai e da mãe. Repreende a contenda entre o casal que destrói os lares. Meu Deus, nós repreendemos todo espírito de divórcio, repreendemos em nome de Jesus toda contenda e separação. Pai, em nome de Jesus, que haja união, que haja paz nos lares, e o teu Espírito Santo venha trabalhar em cada lar, em cada vida, na autoridade do nome do Senhor Jesus, na autoridade do ensino da palavra, e que haja compreensão, e que haja, Senhor, respeito, e que haja equilíbrio no seio das famílias de Chácara Inglesa, que seja para a glória do nome do Senhor, desfeita toda a obra de destruição das famílias, e as famílias sejam restauradas, restituídas para a glória do nome do Senhor. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos, não somente hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe o seu orçamento familiar, que Deus abençoe e te dê clareza de pensamento,